Bora que bora, Jussão. Boa tarde. Boa tarde, Souza. Bora que bora. Vamos que vamos. Dia especial com gente especial. Mais um dia muito especial. Dia de trabalho. O ano começou com tudo. Já estamos. Quanto episódio desse ano, 2025? Terceiro episódio, Souza? Terceiro? Terceiro. Você tá no terceiro, eu já perdi a conta, cara. Já perdeu a conta, né? Gravações atrás de gravações. E hoje vamos dar dica de obra, porque obra eu manjo, você tá ligado, né? Você entende obra? Não, Então você é, não igual você tu. é obreiro? Só se for pra deixar quieto, eu não vou brigar com você. Deixa, não vamos brincar com coisa séria. Não mexe com obreiro. Ai, ai. Não, brincadeiras à parte, pessoa, hoje vai dar uma aula pra nós, não vai? Hoje nós vamos contar aqui com experiência, com técnica, né? Com pessoas que é do ramo, que a Arquitetura. gente, a gente acaba lidando com isso e encontrando isso todos os dias, né, Souza? É onde nós vamos, nós que somos da área de comunicação, imagem, essas coisas, a gente acaba olhando para isso com um olhar diferente, né? E hoje a gente tem a graça, a oportunidade de estar aqui com a Maeli Lima, ela que atua com reforma de apartamento, lojas, iluminação estratégica, ela que é arquiteta, vem abrilhantar nossa tarde aqui. Seja muito bem-vinda, Maeli Lima, que você se sinta muito à vontade para esse bate-papo. E vamos lá. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tarde boa. Eu sou a Maile Lima, né, como você já falou. Eu sou arquiteta desde 2019, né? Comecei a minha trajetória trabalhando com iluminação. Depois que eu saí do CLT, comecei a trabalhar com um escritório próprio. Então, hoje eu atuo com projetos de reformas, né? No caso, projetos de interiores, tanto comercial como residencial. E também sou especialista na área de iluminação, né? Que é um ramo que tem crescido bastante, mas que ainda falta bastante, né? Tem bastante mercado ainda para crescer, né? Mas atuo também nessa parte de projetos de iluminação, também tanto residencial como comercial. Legal, sensacional. Vamos começar lá do começo? Sempre começando do começo, né, Souza? A gente traz aqui nosso. Marli, pode chamar de Marli? Como você chama? De mar, de mai. De Mar? Mai. De Mar não, de Mar não vai falar que ela tá de mal aí. Vai dar ruim. Pode ser mai também, Mai. sem problema. Ô, Mai. Que nomezinho, né? Dificultou Dificultou. pra língua. Minha mãe achou na genealogia bíblica, então. É? Maeli, vamos lá. Maeli. Maeli. Não, é um nome bonito, de verdade. É um nome Obrigada. bonito. Mas não é um nome comum. Não é, realmente. Que bom, né? É. Só você tem, não encontra. É Não difícil. se encontra muito. É difícil ter muita uma sala Maeli de por aí. 40 alunos encontrar duas Marli. Não Maeli. tem. Maíli. Aí. Não vai Mai. Vai Mai que é melhor, entendeu? Sem problemas. Mai, vamos lá. Quanto tempo em São Paulo já? Vou fazer 11 anos aqui em São Paulo, esse ano. 11 anos? 11 anos. Vim pra cá em 2014. Nossa. Vim pra cá em 2014, com a convite de uma tia minha, né? Que me deu essa oportunidade. Era o meu sonho estudar, era o meu sonho fazer faculdade. E ela me deu essa oportunidade. Você quer vir? Eu vou te ajudar. E aí, em 2014, eu arrumei minha mala em uma semana e já tô aqui há quase 11 anos. Lá agora só passei. Olha, nem a passei, porque eu acho que eu fui lá, fazem, se eu tô aqui há 11, fazem 10 que eu não volto lá. Mas seus pais? Minha mãe mora aqui comigo, minha irmã Ah. também. Hoje só o meu pai e a família do meu pai, que tá lá na Bahia. Mas ele sempre vem visitar a gente também. Ah, entendi. É. Então tá do lado da mãe, né? Então tá Sim. explicado. Porque todo esse tempo sem. Sim, faz na tempo. terrinha. Faz tempo. Ô, Mai, você falou que em uma semana arrumou as malas e veio embora pra São Paulo, certo? Certo. A universidade lá, da onde você morava, era muito longe, era muito mais difícil? Explica um pouco pra nós. Eu morava na cidade do interior, então lá não tinha o curso de arquitetura, então eu teria que sair, né, da minha cidade para ir para cidades maiores, então ou Salvador, ou Feira de Santana, enfim. Só que para essa locomoção existiria um custo agregado, né? Então de cara eu precisaria de alguma ajuda, no caso financeira,
E aí, na época, o meu pai não estava disposto. Meu pai sempre foi meio turrão também, então ele nunca quis deixar a gente sair de lá. Então, não, você vai estudar, você vai ter que estudar aqui, você não vai sair daqui. E para eu fazer o que eu queria, eu teria que sair de lá. E aí, como não houve incentivo ou ajuda dele nesse sentido, para me sustentar em um outro lugar, aí foi onde eu achei a oportunidade de vir para São Paulo e eu vim. E eu sempre tive muito essa mentalidade desde muito jovem. Desde adolescente eu sempre falava que eu sairia de lá e eu iria para a cidade grande. Eu já tinha muito essa mentalidade desde muito nova, né? Falei, Sim. não, eu vou ganhar esse mundão aí. Legal. E aí, quando a oportunidade apareceu, eu não pensei duas vezes. Minha tia fez o convite num dia e em uma semana a documentação e a mala estava pronta. E eu vim embora. Nossa, bem rápido mesmo. Muito rápido. Acho que da minha família, a minha irmã mesmo falou, eu não acredito, você tá brincando. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Sou a mais velha. A minha irmã, com um ano depois, veio também. Ah, então você começou a trazer. Comecei a trazer. Eu vim, depois a minha irmã veio, depois a minha mãe veio. Foi a desbravadora. Exatamente. Desbravadora da família. Exatamente. Legal. E você, quando chegou aqui, encontrou muita dificuldade? Como que foi? É um universo totalmente diferente, né? É um universo totalmente diferente. Mas as oportunidades são absurdamente maiores. Então aqui é um campo de você. Eu falo que São Paulo é pra gente grande. São Paulo não é pra amadores. Sim. Então eu senti bastante esse baque de cara quando eu cheguei aqui. Mas, graças a Deus, aos poucos eu fui me adaptando. Mas é bem diferente. É bem diferente de lá. Uhum. E na faculdade, qual foi as suas maiores dificuldades que você encontrou? Olha, na faculdade, minha maior dificuldade na faculdade foi trabalhar e estudar. Não foi nem na faculdade propriamente dito. O difícil da faculdade é você conciliar a faculdade com o trabalho. Então, eu trabalhava o dia inteiro e depois eu ia para a faculdade. Então, qual era o momento que eu executava os trabalhos da faculdade? De madrugada. Ah, Então, projetos eram realizados, todos os trabalhos, todas as atividades da faculdade ou eram realizadas aos finais de semana ou de madrugada mesmo. Então, cansei de virar à noite, dormir às 3, 4 horas da manhã para acordar às 6 para trabalhar. Então, nesse sentido, o começo foi bem puxado. Foram 5 anos bem puxados mesmo, assim, bem tensos. Mas só a vontade mesmo de realizar o sonho que sustentou a gente ali naquele processo, porque sim. foi bem difícil. Mas passou, né? Graças a Passou. Deus. Graças a Deus. Em que você trabalhava quando você cursava a faculdade? Qual atividade você exercia? Recursos humanos. Sim. Nada a ver com o que eu fazia. Indústria, Mas em loja? eu trabalhava em escritório de RH mesmo. Sim. Escritório de RH, que era onde a minha tia trabalhava. E daí ela conseguiu uma vaga pra mim. Então eu vim pra cá e com 3 meses eu já tava trabalhando. E aí foi onde eu dei o start na faculdade. E aí eu precisei ficar nesse emprego por mais ou menos uns 2, 3 anos, porque era o que pagava a faculdade. Sim. Né? Então sim. queria estagiar. Mas não tinha como estagiar porque os estágios não custeavam a faculdade. Então, Sim. quando eu comecei a estagiar, já foi bem no finalzinho da faculdade mesmo. Quando eu cheguei no TCC, foi onde eu consegui estágio na minha área mesmo, que foi em escritório de arquitetura. E logo depois eu fui para essa empresa de material elétrico, que foi onde eu virei especialista em iluminação. Que lá eu fiquei mais uns 3 anos também. Legal. E esse desejo, né, de trabalhar com iluminação técnica e estratégica nasceu quando em você? Você viu isso, um mar azul no mercado? Como que foi? Mais comercialmente ou um desejo que brotou no seu coração? Como foi? Na verdade, é meio que aquela coisa, eu já tô aqui, Sim, então eu vou por aqui, né? Porque certo. eu atuei nessa empresa e aí no começo a gente nem imagina que a iluminação é um universo tão vasto, tão grande, tão importante para a nossa vida de modo geral, para a nossa saúde, para a questão dos nossos hormônios, para a questão das vendas. Então, quando você fala iluminação em lojas, é mais do que só colocar lâmpadas, né? A gente está falando da sua loja vender mais, da sua loja atrair mais clientes, da sua loja atrair o público certo, porque a iluminação ela tem todo esse poder, né? Sim. Então, a depender da iluminação que existe na sua loja, a pessoa pode olhar e achar sofisticado demais e não entrar. Então, se ela está num bairro onde não pede essa sofisticação, vai haver um conflito ali de informações. Sim. Então, quando eu entrei, comecei a perceber o tamanho desse universo e o tamanho da importância,
foi aí que eu falei, eu acho que eu vou ficar nesse negócio aqui. Legal. E aí eu comecei a estudar, comecei a me especializar, comecei a buscar mais conhecimento, e aí foi quando eu comecei a agregar bastante informação e ajuda pro time lá, né? Que na época era eu e mais 2 meninos que trabalhavam. Então foi bem bacana e foi aí que a paixão pela iluminação de fato começou. Essa loja existe ainda? É Elétrica Andra. Elétrica Andra. Andra. Pode mandar um abraço aí pro Legal. pessoal Eu da- trabalhei na Elétrica Anda, foi lá que eu, Os meninos estão assim, lá ainda, seus parceiros? só o Felipe tá lá hoje, o Thiago saiu, mas foi um lugar onde eu cresci muito. Foi lá onde houve o meu primeiro contato com vendas, propriamente dito, contato com o cliente final, onde eu aprendi a conversar com o cliente, onde eu aprendi a vender, onde eu aprendi a explicar as minhas ideias, os meus projetos. Então, lá foi o início de tudo e foi muito significativo para mim. Que Muito Sensacional. significativo. legal. Sensacional. Vou emendar aqui, Souza. Bora. Dentro disso, né, que você encontrou como ideal de trabalho, você achou facilidade de encaixar isso na arquitetura de um modo geral, já que você, dentro da arquitetura, estudou muitos aspectos, Uhum. ou você viu isso como uma falta de arquitetos que não pensam e não agem desse modelo, e você falou, poxa, acho que esse meu perfil se encaixaria perfeitamente. É por aí que você por aí. imaginou seu negócio? É bem por aí. Na verdade, quando eu comecei a pensar no início do meu escritório, eu pensava em atuar só na parte de iluminação. Hoje a iluminação ela é um diferencial no meu negócio. Porque não existem muitos light designers, né? Que são profissionais arquitetos que trabalham com iluminação. Sim. E eu percebi Qual o isso. nome? Light designer. Light Design. de iluminação e designers. Isso, exatamente. Perfeito. Então, são poucos profissionais que são especializados em iluminação. E eu percebi isso muito lá dentro da Andra, porque o que acontece? A gente recebia bastante demanda de arquitetos. E era a gente que auxiliava esses arquitetos, né? O que funciona, o que não funciona, desse jeito fica melhor, desse jeito não fica. E aí eu percebi essa falta no mercado. Mas, principalmente naquela época, né, 2019, era tudo muito recente. Então, a gente tá num processo ainda de educação das pessoas, né? De fazer as pessoas entenderem o tamanho da importância da iluminação e o quanto faz sentido você ter um profissional da luminotécnica dentro do seu projeto e dentro da sua reforma. Sim, perfeito. Né? E aí foi aí onde eu achei esse espaço, que eu falei, caramba, o mercado tá carente, né, desse tipo de profissional. E aí foi onde eu iniciei. Então, o meu Instagram, o começo do meu Instagram inteiro é só falando de iluminação. Foi de fato onde eu comecei, né? E aí depois que eu abri o meu escritório de fato, que eu comecei a trabalhar com interiores, e aí o iluminação ele virou um diferencial do meu escritório. Que bacana. Você era aquela que chegava no lugar que a iluminação tava ruim e já apontava? Não, eu Ó, só aqui gravava precisa- e postava no Instagram. Aqui precisa disso, aqui precisa daquilo. Por favor, quando você sair daqui, Olha, tem um carinho por nós, tá? Se você vê um arquiteto na rua, se souber que é arquiteto, ele estiver andando assim, ó, ele é light designer. A Ah, gente só anda olhando pra Sim. cima, só vendo iluminação. só vendo iluminação. E aí você postava, então, você via falhas em projetos e Sim. gravava e postava. É. E como isso dava lá na internet? O que acontecia? Então, eu sempre postei com muita ética, né? Nunca Uhum. expondo ninguém, mas sempre com a Olhar intenção técnico. de educação. Ah, Então, a minha intenção no começo do Instagram era educar as pessoas, para que as pessoas conseguissem entender. Então, por exemplo, eu cansei de pegar plantas de apartamentos muito grandes, onde tinha aquele monte de pontinho de luz espalhado por todo o apartamento e a gente parecia um céu estrelado. E aí era onde a gente entrava para dizer, gente, isso aqui tá demais, não tem necessidade. Porque o que acontece? Quando o arquiteto ele vai projetar iluminação no começo, ele tem muito medo da falta de luz. Então, para não ficar muito escuro, eu vou exagerar isso aqui. Então, taca luminária por tudo que é lugar. E aí, muitas das vezes sem necessidade. sim. Então, eu fiz muito cliente economizar ao longo dessa trajetória. Tem esse Nesse diferencial. sentido. Então, o projeto chega lá com aquele monte de luminária, a gente dá aquela enxugada e fazer ele economizar bastante também nesse sentido, porque a gente põe luz onde precisa, né? Onde há necessidade, de fato. Legal.
tem né? esse fator também, economia. Tem o fator economia, Caramba, com e se certeza. gera valor para o cliente, E ele economia obviamente. por todo lado, né? Exatamente, porque hoje em dia a iluminação hoje em dia ela já tem um valor agregado bem diferente do que era antigamente, né? Sim. Quando era só uma lâmpada. Hoje em dia existem, nossa, infinitas opções e soluções no mercado. Uhum. Então a gente entra com essa questão também. Vamos colocar a iluminação aonde é necessário colocar, né? E com isso o cliente economiza. Que esse é o papel do arquiteto. O arquiteto ele entra num projeto de reforma, de interiores, de iluminação, para fazer o cliente economizar. Às vezes o cliente pensa assim, eu vou contratar um arquiteto, vou gastar X valor. Mas esse X valor que você vai gastar, ele vai se pagar, porque o arquiteto ele consegue fazer com que o cliente economize até 30% no valor do que ele vai gastar na reforma. Legal. Porque a gente consegue dar todo o norte, toda a orientação que ele precisa para que não haja gastos desnecessários, para que não contrate profissional sem necessidade. Então, assim, a gente faz todo esse planejamento para que no final ele consiga economizar. E no final ter o resultado que ele espera, né? Que ele deseja. Perfeito. Então compensa pagar, né? Compensa. E no final das contas, se ele for fazer a conta de verdade, faz bastante diferença. Vale a pena. Digamos que para tudo na vida que a gente faz hoje, a gente, ou deveria, né? A gente se planeja. Então, quando a gente vai comprar um apartamento, a gente se planeja para isso. Quando a gente vai comprar um carro, a gente se planeja para isso. Mas na hora de reformar, aí eu vou contratar o Chiquinho ali da vila e a gente vai reformar. E começa. Mas aí no meio do caminho começa a aparecer algumas intercorrências. E aí você chega uma semana de obra, você fala, já gastei o dinheiro todo que eu tinha para reforma e a reforma não chegou nem na metade ainda. É uma falta de planejamento. Você nunca vai fazer isso, eu vou viajar para os Estados Unidos. Você não vai se planejar antes, você não vai se organizar, saber se o dinheiro vai dar, se você vai conseguir chegar até lá. Na arquitetura é a mesma coisa. É como um planejamento para que você consiga, no final, alcançar o resultado que você deseja. Perfeito. Perfeito. E hoje eu tenho um detalhe aqui, né? Olhando aqui no briefing da Eu tô com da medo dela, Maeli, já. tem um Ela tá detalhe olhando aqui. muito pro alto Quando aqui, você cara. começou, ela tá enxergando iluminação de todo lado. Vai vir um relatório pra você depois. Tá bom, tá Toma. bom. Se for para melhorar, Maeli, nós estamos bom, aqui. né? Ainda mais que é no precinho, né? Que ela faz economizar. É. Com certeza. Né? Pede pra ela, quando sair lá fora, deixar as luzes tudo apagadas. Apaga tudo pra não olhar pro alto. Maravilha, maravilha. Vai, faz a pergunta. Então, você fala assim, no empreendedorismo, né? Quando você se viu como empreendedora e se colocou como empreendedora, você diz aqui que existiu várias nuances aqui no seu caminho que você teve que aprender a lidar. Uma delas, a maternidade. E eu acredito que muitas mulheres têm o mesmo perfil que você, atuam da mesma forma que você em outras áreas, mas que enfrentam também os mesmos desafios. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, até mesmo para as pessoas que vão te assistir, que sirva de motivação, que sirva de empenho e que sirva de direção, e acredito que você pode colaborar com isso. Sim. A maternidade, ela é a coisa mais maravilhosa, assim, da vida, né? Um filho é um presente, assim, que eu falo, Deus, acho que foi um dos maiores presentes que o Senhor pôde me dar aqui nessa terra, foi a oportunidade de me tornar mãe. A relação, assim, com o empreendedorismo, ela foi um sonho, porque uma coisa que eu sempre pedi para Deus foi, Senhor, quando eu for ter um filho, me dá a oportunidade de estar em casa, trabalhando em casa, porque assim eu poderia acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da minha filha. Então, o empreendedorismo e a maternidade foram 2 presentes que Deus me deu de forma conjunta, né? Só que é bem desafiador. Sim. Né? É bem desafiador. Então, no começo, quando eu engravidei, eu cheguei a entregar ainda 2 projetos com 8 meses de gestação, suando ali, mas aí quando a minha filha nasceu, eu dei uma pausa, né? E aí eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando com um representante de iluminação, né? Eu trabalhava interno para ele, que foi um presente também que Deus me deu nessa fase. E aí, quando a minha filha já estava com mais de 1 ano, já para 2 anos, eu comecei a retomar o processo do escritório. Porque Deus falou para mim que eu precisava voltar. E que eu precisava voltar a me mover com aquilo que ele tinha entregado na minha mão.
Então eu tava muito parada, tava gostoso, tava confortável. Tava tranquilinho. Porque a jornada empreendedora, ela é correria, Sim. ela é, né, a gente sabe que é bastante desafiador. E aí, Deus tinha falado pra mim no começo do ano passado que era a hora de eu voltar a me movimentar. E foi aí que eu voltei, né, a trabalhar com os projetos junto com a minha filha. E assim, de modo geral, é muito desafiador. É muito desafiador. A minha filha ainda não tá na escolinha, minha filha tá com 2 anos, então eu faço todo o processo junto com ela. E é assim, às vezes é de deixar a gente meio com os cabelos em pé, Uhum. mas Deus vai dando graça, sabe? Deus vai dando graça. A mãe, a mulher, quando ela vira mãe, ainda tem esse ponto que ela meio que. A mulher, de modo geral, ela já consegue lidar com muita coisa. Quando ela vira mãe, eu acho que a quantidade de braços dela ainda aumenta um pouco mais. Sim. Então a gente consegue meio que dobrar os conflitos da vida, priorizando o que é importante e deixando o que não é um pouquinho para depois. E aí a gente vai meio que ajustando os pontos, montando um quebra-cabeça e a gente consegue ir desenvolvendo. Tem a questão no meu caso, eu tive bastante ajuda, rede de apoio, né? Então a minha mãe e a minha irmã, elas me ajudaram muito, elas foram um braço, a minha mãe foi um braço, minha irmã foi outro braço para mim, nesse processo de maternidade, então tem muito essa questão. Eu sei que tem muitas mulheres que ainda conseguem esse processo e nessa luta sem uma rede de apoio, que ainda é mais difícil, né? Eu dou graças a Deus porque eu tive a minha mãe e a minha irmã para me ajudar, nesse processo e tornar essa caminhada de empreendedorismo versus maternidade um pouquinho mais leve, Sim. apesar de ser bastante desafiador. Sensacional. Mas ser mãe de menina é mais tranquilo, não é? E aí, Gil? Você que tem menina. Eles disseram. Não Tem uns vídeos que eu vejo. é por aí. É por aí. Gente, por quê? Menina é mais Todos os tranquilo. aspectos, né? Em todos ser mãe de menina é mais tranquilo. Eles disseram, não é não. Não é não. Minha filha é ligada no 220. Sério? Minha filha é É ligada. bom que tá com saúde. Seu Glória, lado eu bom. falei isso com a minha amiga ontem. Eu falei, amiga, ela tá saudável. Então, glória a Deus e aleluia. Esse é o lado bom, porque. Essa parte. Ela não para. Ela não para. Um minuto. Mas eu acho Como que. é o nome da sua bebê? Luna Gabriele. Luna. Luna Gabriele. Eu acho que isso veio um pouquinho da mãe também. De modo geral, eu sempre fui muito agitada. De modo geral, eu não consigo ficar parada com a minha mente 100% ali parada, sem entender que eu tô aprendendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Então, o que esperar da minha filha, né? Tá certo. Filha de Não peixe. vai parar. Peixinho é. Entendeu? Não vai parar, não adianta. É o que temos. Sensacional, legal. Dentro desse caminho aí, dificuldade por esse processo, alguma coisa, algum cliente, alguma atividade, tarefa que você falou, que você passou um processo muito conturbado, que você fala, esse eu não entrego, ai meu Deus, o que eu faço? Vamos lá. Até a gente sabe que qualquer carreira de sucesso tem as suas dificuldades. Conta uma dessas histórias de dificuldade pra gente. A primeira obra da minha vida foi quase um caos. Sério? Então, quando eu peguei a minha primeira obra, que eu falei assim, tinha acabado de entrar no empreendedorismo, peguei a minha primeira obra, eu falei, agora vai. Vai. Quase que não foi. Só? Carreira solo? Carreira solo. Foi a minha primeira obra que eu peguei, foi uma reforma de um apartamento lá em São Paulo, não vou lembrar agora o nome do bairro. Mas o que acontece? A gente fez o projeto, todo o processo, começamos a reforma e eu fiquei responsável por tudo, né? Todo o gerenciamento de obra. E aí acontece que o mestre de obras responsável pela obra, ele sumiu da obra no meio do processo e desapareceu. E aí fica a arquiteta desesperada, sem saber o que faz, né? Uma obra que era para ter durado 3 meses, a gente entregou quase em 5 meses. Então foi um processo difícil, foi um processo para mim muito dolorido, porque foi a minha primeira obra. Então, a minha palavra, até hoje eu sou muito assim, se eu falar para você, a minha palavra é igual aquela palavra aqueles pais de antigamente, sabe? Que vai lá na vendinha e fala, não, pode pôr que é no nome de fulano. Eu sou exatamente essa pessoa. Se eu falar para você que é X que eu vou cumprir, eu vou cumprir. Então, ele foi embora, desapareceu, eu contratei uma outra equipe, me deu bastante dor de cabeça também. Foi um processo muito difícil. Aos trancos e barrancos, eu consegui contratar alguns profissionais de última hora, assim, aleatório, avulsos. Entreguei a obra com dívida até o talo do pensamento, porque eu tive que custear boa parte dos itens da reforma, eu tive que pagar do meu bolso. Então, eu não tive lucro e ainda tive prejuízo.
Mas eu cumpri o que eu tinha prometido para minha cliente. Então, Caraca. consegui entregar. Mas foi muito difícil. Quantas vezes eu chegava na varanda daquele apartamento, só de falar, eu me emociono. E eu chorava. Eu falava, Deus, o que que tá acontecendo? Por quê, Senhor? Por quê? Mas, no final das contas, hoje eu olho para trás e vejo tudo como aprendizado. Que legal. Porque hoje o processo do escritório ele é totalmente diferente. Então, a Uhum. gente se consegue se precaver de todos os lados para a gente não ter esse tipo de problema. Sim. Então, eu entreguei 2 obras recentemente. Estou entregando uma agora, né, lá na Vila Olímpia. Entreguei uma no Tucuruvi também o ano passado. E o processo já foi totalmente diferente. E o engraçado é que eu tinha falado para Deus que eu não queria mais obra. Aí, ó, não Senhor, adianta. eu não vou entrar mais nesse negócio de obra. Eu vou fazer o projeto, eu vou entregar o projeto e os clientes que se virem. Só que eu sou muito assim, quando eu vejo que eu tenho a oportunidade de te ajudar, eu vou te ajudar. Então, assim, quando uma das minhas clientes, eu falei, se eu não auxiliar ela nesse processo, vai ser mais difícil ela conseguir concluir. Então, eu vou auxiliar nesse processo para ela conseguir finalizar. E aí eu fui, graças a Deus deu tudo certo. E esse outro cliente, ele mora na Espanha. Logo, para ele gerenciar todo esse processo aqui, seria muito difícil. Muito difícil. Então, seria muito mais fácil o arquiteta que fez o projeto estar auxiliando ele nesse processo de gestão. Então, a gente já está pertinho de entregar a obra agora, graças a Deus, mas eu acho que foram presentes que Deus me deu para dizer assim, então, vamos voltar e vai ser diferente, porque com a experiência a gente também vai ganhando corpo, né? Sim. Mas foi um processo bem dolorido. Eu passei a pior virada do ano da minha vida naquela época. Nossa. Horrível. Mas hoje você tem uma equipe bacana? Eu hoje não tenho equipe, porque eu faço só a parte do gerenciamento. Então, eu não entro com o pessoal que vai fazer a obra, né? A equipe, normalmente, ela Ou vem então do... você não tá passando tanta raiva mais. digamos assim. Eu não entro com a equipe, por quê? Porque hoje em dia tá bem difícil de encontrar profissionais para trabalhar. Então, é muito mais fácil pegar uma equipe pronta e gerenciar aquela equipe, né? Uma equipe que já tenha ali nome no mercado, que tenha uma certa, né, estrutura, e a gente entra como arquiteto para quê? Para garantir que tudo que está no projeto vai ser executado do jeito que está no projeto, né? Então a gente faz todo o gerenciamento de obra, mas eu não entro com equipe própria. Certo. Né? Empreiteiros, no caso. Isso, a gente direciona o cliente, Uhum. né, para que ele encontre os melhores profissionais e tudo mais, mas eu não entro com equipe minha mais. Uhum. Isso foi uma coisa que eu abri mão depois da primeira obra. Mas aí o bom que ficou mais fácil, né? Tipo, aprender, eu sofri um pouco ali, mas... Aprendi, sofri bastante, aprendi, e no final o que eu agradeço a Deus é ter conseguido honrar com a minha palavra, Sim. sabe? Ter conseguido no final falar assim, olha, esse aqui que eu te prometi, esse aqui que eu tô te entregando. Sua cliente ficou feliz? Ficou feliz, me Atrasou, indicou outras clientes, então entende? tá bom, então tá Então, bom. graças a Deus, deu Que tudo ótimo, certo no que final. ótimo. Maravilha. E como é você trabalhar com a aparência assim, de ser bem nova, que você é nova, quando você chega assim pra visitar um cliente assim, o que eles falam? Assim, tem um certo preconceito? Você vai dar conta? Você vai dar conta disso? Menina, Eu acho que é você? a primeira impressão é sempre, meu Deus. Eu tive a impressão há pouco tempo, É, assim, mas foi maravilhoso, né? É. Foi a minha doutora lá. Ah, sim. então, eu tenho a minha irmã também, que é advogada, e se você olhar pra ela, você dá 15 Você arrumou anos pra ela. problema com ela, já tem um processo com a outra. Não é ela, Presta não, cara. atenção. Não é Presta atenção que você vai perguntar pra ela aí, que senão você pode tomar um processo. Ai, meu Deus. Mas eu acho que, Rapidamente. de cara, assim, eu acho que existe o estranhamento, né? Mas eu não sou tão jovem. Eu não sou tão Não, mas jovem. não, você tem uma aparência de ser bem jovem. Não, na aparência não tem como, né? Quando a gente chega nos lugares, a maioria dos clientes fala, nossa, eu achei que você tinha 16 anos, 18 anos. Aí, a primeira impressão é, nossa, essa menina. O que essa menina vai me ajudar? Mas durante o processo de conversa, de conseguir fazer ele entender como que eu posso ajudá-lo, né, num processo, é onde a gente consegue mostrar a bagagem que a gente tem, Sim. né? Tanto nesse processo de conversa, como também a gente tem um certo portfólio com projetos já realizados, e aí dá uma acalmada Fica no mais fácil, coração né? do cliente, né? Não, mas eu tenho certeza que você dá impactada nos clientes quando chega. De cara, não tem muito o que fazer, né? E eu acho que... E era pior. Será que... Eu cortei o cabelo pra ver se melhorava. Eu tinha o cabelo aqui, ó.
Aí eu parecia uma menina de adolescente, de escola, assim. Às vezes meu esposo falava pra mim, amor, parece que você tá indo pra escola, na época do fundamental. Ai, meu Deus. Vou cortar o cabelo pra ver se melhora. Melhorou um pouquinho. Será que você não teve problema na obra? Ali por isso? Por preconceito? Então, lá na época lá da obra, a pessoa que fez o gerenciamento, o mestre de obras de início, ele era conhecido da nossa família, né? Na nossa família não, de amigos nossos. Então, era uma pessoa de confiança mesmo. Mas no meio do processo alguma coisa não deu certo, né? Eu não sei, ele não deu conta, falou que tinha equipe e não tinha. Então entrou nesse impasse aí, e aí no final das contas ele desapareceu. Ele chegou a contar uma história que chegaram a hackear todas as contas dele, e ele ficou sem dinheiro, ficou sem conta, ficou sem nada, enfim, né? Que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Não conseguiu sustentar e aí sumiu. Né? Você se livrou no final das contas. Te deu um trabalho, mas você se livrou. Mas essa parte na questão da obra, a gente consegue, mesmo com a carinha de shopping, a gente consegue dobrar, consegue administrar, como essas últimas obras agora, porque no final das contas, graças a Deus, eu sempre consegui ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Então, nessa obra que a gente tá finalizando agora, por exemplo, todos os profissionais viraram super parceiros, no final das contas, Legal. né? Ainda que eles olhem pra mim e falem, ô menina! Não, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Os caras que mexem com obra geralmente são pessoas mais velhas. Sim. Aí, olhando. Essa menina tem idade pra ser minha filha, rapaz. Quer mandar em mim? Quer falar? Eu sei disso aqui, faço isso há 20 anos. Ela quer mostrar pra mim como faz. Mas às vezes. Eu não escuto umas coisas dessas. Às vezes tem uns que chegam com bastante preconceito. Tipo, teve um recentemente que a frase dele foi essa: nossa, achei que seria péssimo esse serviço aqui. Mas aí a gente foi conversando, foi trocando, ele falou, mas foi melhor do que eu pensei. E aí acabou virando super parceiro também. Ai, que Né? legal. Vai tudo É da bom. forma que a gente lida com eles Lidar no com dia a isso. dia, né? Vai virando parceria. A arquitetura tem muito de psicologia também. Para os seus novos clientes, para aqueles que virão, olhando para essa câmera aqui, o que você falaria? Qual pitch você daria assim para que eles pudessem entrar em contato com você, te chamar para que você possa fazer orçamentos, gerenciar obras para eles, aquelas pessoas que estão pegando as chaves do seu apartamento, porque tudo é um sonho, né? Sim. Que se torna realidade. Exato. E as pessoas precisam realmente ter confiança, né, na autoridade que elas vão contratar, né? Sim. Daquele assunto. Sim. Como você se colocaria? Olha, eu diria que é aquilo que eu falei pra ele agora há pouco, né? Pra tudo na vida, a gente se programa e a gente se planeja. Então, por que não se organizar e se planejar na realização de um dos nossos maiores sonhos, que é ter a nossa casa, né? Que é ter o nosso cantinho ali, um cantinho pra chamar de nosso, pra dar mais conforto, pra dar mais alegria ali pra nossa família, pra momentos entre amigos, momentos entre famílias, enfim. Então, nesse processo, eu costumo dizer, eu tenho um caderninho na minha apresentação, eu costumo dizer que eu sou o seu planejamento nessa jornada, né? Então, digamos, se você vai começar a reformar, se você vai começar a construir, se você vai tirar do papel este sonho, que é ter um ambiente seu, não só para casa, mas também para a loja, se você pretende abrir sua loja, reformar a sua loja, quer que a sua loja esteja alinhada com o público que você quer atrair, com o ticket médio que você quer alcançar. Então, tudo começa no planejamento. E eu auxilio todos os meus clientes nesse processo de planejar para que do começo até o final você consiga receber exatamente aquilo que você gostaria, aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou. É isso. Já pode contratar? Pode contratar. Pode contratar? A Maeli é porreta mesmo, né? Baiana porreta é a frase que fala? Já ouviu muito isso, Maeli? Já ouvi bastante. Eu falo outra frase, eu não posso falar pra ela porque não encaixa pra ela. Os meus baianos favoritos aí, meus dois amigos baianos. É outra frase que eu falo, mas eu não posso falar porque você é o contrário. Você é muito trabalhador. Não, essa fama aí, não essa é com conversa você. aí, ela não é real, não, é mentirosa. É mentirosa. Não. Tem alguns amigos nossos que eles vestem a carapuça, Maeli. Ai, meu Deus. Então Eles estão um no abraço, Salvador, né? um beijo pra ele. Ó, eu não tô falando.
Pelo amor de Deus. Gente, se vocês for em Salvador, o pessoal lá até pra falar é o meu rei. É devagarzinho É lento. mesmo, é mais lento. É a cultura. É o ritmo das pessoas, né? O ritmo lá é mais tranquilo mesmo, é mais devagar. Mas aí quando você vai migra para os interiores, você vê meu pai, a mãe do meu pai, minha avó, eles são tudo ligados no 220. Tudo acelerado. Tudo acelerado. Minha avó com mais de 70 anos queria que a gente ensinasse ela a andar de moto. Sim. Sem nem enxergar direito. Você é doido. Eu ensinaria. De bicicleta ela já dava trabalho pra gente, imagina de moto. Sim, a pessoa tá passando assim. Misericórdia. Maeli, faltou uma coisinha aqui, Maeli. O que faltou? Você não falou seu Instagram pro público te encontrar, seu telefone, né? O meu Instagram. Seu escritório de arquitetura tem um nome específico? É Maeli? Ele leva o meu nome Legal. hoje, né? Que é Maeli Lima, Luz e Interiores, né? Maeli Lima, Luz e Interiores. Exatamente. Legal. E o meu Instagram é maelilima.arc, né? Leva o meu nome, por enquanto. Legal. E é isso. Lá pelo meu Instagram, eles conseguem me contatar tanto via e-mail como via WhatsApp, tranquilamente. Perfeito. Então, É @maelilima.arc. Isso. Ô, Marli Lima, deixa eu falar uma coisa pra você. Estão pedindo pra me fazer orçamento com você aqui. Mas você já passou o contato, aí você passa manda entrar em contato lá e fazer orçamento. Também. Salão, casa com piscina, e não sei o que. Entendeu? Quer saber preço? Não vai falar preço aqui, porque depende. Preço é muito relativo. De depende. obra para obra. E não é preço, é investimento. É investimento. A gente tem Não adianta eu perguntar o preço para quanto que é um metro quadrado que você cobra. Depende muito do que, como tá lá, o que fazer. É que Não adianta. depende muito da complexidade do projeto. Então, existia muito essa cultura de cobrar por metro quadrado, né? Algumas pessoas ainda têm essa cultura. Mas o que acontece? Uma salinha, por exemplo, desse tamanho, você fala pra mim, eu quero fazer uma decoração simples, eu quero colocar uma mesa, uma iluminação, um computador, tranquilo. Mas aí você pega essa mesma salinha do mesmo tamanho e a pessoa fala assim, eu quero fazer uma marcenaria exclusiva, com peças exclusivas, com móveis diferenciados, com borda arredondada, a iluminação precisa ser toda diferenciada para vários cenários, para vários tipos de uso. Olha a diferença de complexidade. E é nisso aí que a gente primeiro conversa com o cliente, tenta entender o nível de complexidade, o que ele gostaria, o que ele espera, para aí sim passar um orçamento dentro do que ele espera. Lembrando que existem vários tipos de serviço no escritório. Então, existe desde o serviço mais simples até o serviço mais complexo. Então, a gente vai desde uma consultoria, onde eu vou te auxiliar, te ajudar em todo o processo, a gente vai te entregar um projeto bonitinho, com todas as informações, até o projeto completo 100% detalhado, que aí vai ter a medida até da maçaneta, da aberturinha da porta, com todos os detalhes para ser executado. Mas aí a gente analisa qual o tempo, o momento do cliente, o que faz sentido para ele, para aí sim a gente indicar o serviço que mais faz sentido. Então, por isso que para passar preço tem que ir lá para saber os sonhos de Vai cada lá, um. Tem que marcar reunião. Tem que Vai lá. marcar uma reunião e catar o seu sonho, falar assim, vem cá, conta seu sonho. Como é que você imaginar? Então, peraí, eu vou pôr isso aqui no papel e vou te fazer um orçamento aqui que é X, tá? Exatamente. E fala o preço pra mim. Não é assim, fala o preço, filho. Você Tá tem que ir lá, medir o respondendo. local. Tem que avaliar ver, com calma. É muita coisa, não é assim, não. É muita coisa, é muita coisa. Esse Por isso que processo, está aí perfeito. sim, Porque é planejado. porque é planejado. Tudo que você planeja, Você organiza. respondeu já a né? minha pergunta. Eu tenho mais 3 perguntas. Acredito que dá tempo, né, produção? Dá tempo, pode Dá. mandar. Uma pergunta. Você concilia o trabalho de iluminação com automação? Como que é isso? Porque eu tenho amigos também parceiros no setor de automação residencial, industrial, com Alexa, juntando tecnologia. Sim. Como que é isso? A gente trabalha em parceria. Em parceria. Em parcerias, né? Tem Porque muitos aí parceiros nessa área? hoje eu tenho um parceiro, né, nessa área, mas que a gente consegue fazer todo esse trabalho. Então a arquitetura ela vai entrar montando os cenários de iluminação que você gostaria para cada tipo de uso, indicando as luminárias,
os acendimentos e a automação vem para fazer aquilo acontecer, Sim. né? Então a gente meio que trabalha em conjunto nesse processo. Torna a vida daquela pessoa que vai usar mais fácil, mais Exatamente. simples. A gente vai ter tudo anotadinho lá nos botões, cena 1, cena 2, cena 3, Que legal. o que acende, como que é. Então a gente deixa tudo redondinho, tudo organizadinho. Eu quero chegar e fazer isso assim, ó. Já E é acende. possível também, tá? Palma, uma palma. Eu achei que ele Uma ia falar palma. comando de voz. Não, agora... não. Não quero nem sim. falar, meu amigo. Eu não quero nem falar. Eu Eu só trabalho quero assim. chegar aqui é uma palma. Duas Eu não palmas. quero falar com ninguém. Rapaz, Acabou. você tá... Alexia, liga. Não quero falar. Hoje eu não tô com clima Você pra tá- falar, cara. Eu Você tenho tá que- mais difícil do que os caras de Salvador. eu tô- Fica aí. Vai. Fica caçando problema pra vocês. Eu tô falando. Sidney, Mas já Sidney. é, Mas já é possível, já é então. possível. Já é possível. Caramba. Você chegar em casa, a Aí já cortina, 2 palmas, já tô com a preguiça. persiana abriu, a luz acendeu, aquela luz mais baixinha, mais gostosa, mais confortável, televisão ligou no canal que você gostaria. Hoje em dia a automação já é. Espetacular. Eu quero fazer mesmo. Tá pronto? Não. ia Eu tenho achar que mandar você fazer. Ai, meu Mandar Deus seu do amigo medir céu. lá pra mandar fazer minha. Cara, Luciana pra- de corpo e espírito eu tô pronto, só não financeiramente. Eu achei que você ia responder assim. Não. De eu só corpo, preciso- mente e espírito eu já tô pronto pra viver Você essa vê? realidade. Não, só financeiramente. naquela parte de cima. Aí eu quero Ah, fazer Luciana sim. pra. Entendi. Eu já deixei lá Pá, a saída da lugar. energia, tudo que. Claro. Mas não era com palmas, né? Era só controle mesmo. Mas isso que ele falou é um ponto muito importante. E aí eu vou até frisar aqui rapidinho. Mesmo que você não vá fazer agora, planeje antes. Deixe Então, pronto. Eu o que puder. vou pegar meu apartamento, eu não vou reformar inteiro agora. Planeje antes. Porque eu peguei uma consultoria hoje que aconteceu exatamente isso. Chegou no meio da obra, ela falou, já tô cansada, não quero mais. E aí a gente vai mexer na parte de iluminação, mas só tem um ponto em cada cômodo da casa. Não dá pra gente fazer muita coisa. Mas se no começo da obra o projeto de iluminação tivesse pronto e as previsões tivessem sido deixadas, agora era simples de resolver. A execução era Então, mais planeje sempre antes, deixa as previsões para no momento que você for executar, dá para executar. Perfeito. Assim eu sou. E você vai falar que a verdade. É Agora, sabe verdade. por quê? Lembra aquele que você não tava falando da veneziana lá, não sei o quê? Que você falou que tinha um amigo que fazia? Uhum. Aí eu falei, Sim, sim. Isso é realmente ele. Sim. Eu Então, também eu tô vou- um pouco assim. Eu deixo as mas eu coisas. devia te conhecer, porque a casa de baixo eu colocava 100 tomadas lá. Meu Deus. Sei pra quê, cara, aqui. Colocaram um monte, um atrás da outra. Meu você olha assim, você olha, mano, com Um o monte dinheiro de jogado dó. fora, cara, que eu olho pra aquilo. Então, Tipo, na parede só 4, irmão, na outra mais 4, na outra... pra que tudo isso? Eu tô quase tirando pra dividir para das casas, que a outra ficou uma só. Oh, meu Deus. Gastou tudo em uma só. E existe regra também para isso, né? A quantidade, o ambiente, a quantidade de tomadas que é necessário, tudo isso é planejado também dentro do Tô projeto. planejando de guarda-roupa, cara. Coloquei 4 tomadas atrás. Pra quê? Pra não tem. Eu só sabia que o guarda-roupa ia lá. Pra que eu coloquei 4 tomadas lá? Tomada. O que você queria gastar um pouquinho mais? Fio, tomada, caixinha, tudo. Canduíte, olha só. Mão de obra pra instalar. Meu Deus do céu, eu não aguento doido da cabeça. Faz planejado, melhor coisa. É melhor Tem uma planejar antes. uma profissional aqui pra isso. Verdade. Porque, cara, Espetacular. Realmente é muito importante, muito importante. você tá de Sim. brincadeira, cara. As outras perguntas são curiosidades. Então vai. Já vamos passar para essa? Curiosidade. Vamos falar do segmento fast food. Certo. O fast food e iluminação atrativa para você entrar. Eu ouvi muito falar isso, então eu queria Sim. saber se isso é verdade. Vamos. Aí quando você senta numa mesa, te dá um calor absurdo que você come e não vê a hora de sair. Então, isso é estratégico? É. Foi pensado? Conta um Foi pouco pensado. sobre isso. Isso é estratégico e foi pensado. Vou te dar um exemplo. O Uhum. McDonald's. Sim. Há anos atrás, toda a iluminação do McDonald's, do McDonald's, ela era uma iluminação fria, né? Uhum. Aquela luz mais fria mesmo. Porque a intenção era que as pessoas entrassem, pegassem o lanche e saíssem o mais rápido possível. Então, tinha essa intenção de ser rápido, né? Uhum. Então, entra, compra e sai. Hoje em dia, se você for olhar toda a iluminação do McDonald's, do BK, enfim, hoje é tudo quente.
toda iluminação ela é mais aconchegante, ela é mais gostosa. Por quê? Se entendeu que para a pessoa consumir mais, ela precisava ficar mais tempo no local. Então a iluminação hoje é pensada de uma forma mais confortável, mais aconchegante, com a luzinha amarela, para que você consiga sentar com calma, conversar, e à medida que você vai conversando, você vai consumindo. Então, se isso é pensado de forma estratégica, inclusive em lojas, né? Lojas de varejo, quando você vê aquela iluminação toda brancona, lá tudo bem claro, iluminado de forma geral, é para ser rápido. Entrou, pegou o que você gostaria e já sai. Quando você vê lojas de ticket médio mais alto, onde vendem produtos de valor agregado mais alto, é muito luz e sombra. O foco tá só naquele produto, quando você vai ver, custa uma fortuna, e aí você entra, é tudo mais aconchegante, mais calmo. É tudo intencional. Posso cortar aqui um pouquinho? Claro. Um tique mais alto, a luz é mais baixa. Ela falou, né? É pra você não enxergar os preços. Entendeu? É pura estratégia. É estratégia. É pura estratégia. Você entende que Focar no se produto, eu não falasse, né? não ia ser eu. Foca no produto. Vai. Faça outra pergunta. São 3 que você falou. Você fez uma. Não, Já foram foi 3, eu já fiz 2. A terceira, que é engraçado, muitos vídeos, principalmente em orlas de praia, filmando apartamentos. Aquele apartamento que é decorado só com luz branca, normalmente as pessoas estão estáticas, paradas, imóveis. Reagem friamente aos acontecimentos, e enquanto apartamentos que estão com iluminações quentes, amarelas, normalmente as pessoas estão se mexendo, pulando, dançando, cantando. Qual é a relação da luz branca que a gente vê e a luz amarela para o ser humano em relação a expor suas emoções? Isso, tem a ver? Isso está diretamente ligado com o nosso ciclo circadiano, ou seja, com a questão dos nossos hormônios. Então, antigamente, se usava muito luz branca em casa. Hoje em dia, eu falo para você que nos meus projetos eu só utilizo se for uma área industrial ou uma questão hospitalar, a depender do uso. Por quê? A luz branca é aquela luz do pico do meio-dia, né? Do sol do meio-dia. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o seu corpo entrar em alerta. Acorda, tá na hora de você trabalhar. Você precisa estar... No meio-dia? Exatamente. A luz branca, ela tem esse digamos assim... Essa luz é que o meu amigo Adilson tem na casa dele. Então... Ela mexe com a questão das nossas produções, inclusive de melatonina. Então, o que acontece? Quando vai chegando no final do dia, que a luz vai ficando mais amarelinha, mais calma, né? Começa a aumentar a nossa produção de melatonina, o corpo entende que tá chegando a hora dele descansar, certo? Que você precisa relaxar, que você precisa descansar, você vai dormir daqui a pouco e vai desligar. Aí você entra numa casa e ela tá totalmente iluminada com luz branca. O cérebro da pessoa, ele não desliga. Você até dorme, mas você não desliga. Dificilmente você consegue ter aquele sono de fato profundo, porque isso mexe com a questão dos hormônios. E eu acredito que mexe também com essa questão das relações pessoais. Eu acho que é diferente um pai dar uma bronca num filho num espaço com uma luz totalmente branca, onde parece que ele está se comportando como um chefe brigando com um funcionário. E é totalmente diferente quando você tá dentro de uma casa com uma luz mais amarelinha, mais calma, quando ele vai dar uma bronca num filho, ele é um pai brigando ali, chamando a atenção do filho, né? Sim. Existe essa questão de sensação, né? E o nosso organismo, ele pede por essa luz mais confortável, principalmente dentro de casa. Sim. Tem um mentor meu, o Christian Nascimento, que ele é lá de Salvador também, que trabalha com Você falando mal de lá. Não, lá tem muita gente boa. E aí ele conta que em uma palestra, quando ele finalizou a palestra, uma das meninas, ela foi chorando até ele, chorando, desesperada, e abraçou ele e falou assim: muito obrigado pelo que você fez por mim, porque há muito tempo eu me sentia extremamente desconfortável dentro do meu quarto e eu não sabia o que era. A única mudança que ela fez, ela tirou uma luz fria e colocou uma luz amarela. Porque essa questão de sensação, ela mexe muito com o nosso organismo, com os nossos hormônios. Então, isso é muito real. Sim. Né? Perfeito. Respondido e muito bem respondido. E uma resposta aqui. E fica a dica aí pro pessoal, porque eu já tinha
ouvido falar sobre isso Uhum. e as pessoas não se atentam, né? Às vezes demoram a dormir por estar num ambiente com luz branca, acordam cansadas para ir Exato. trabalhar, vão exercer um dia de trabalho cansado, não vai render como deveria, vai chegar em casa novamente cansado e não vai conseguir descansar direito por conta de uma luz Exatamente. branca. E isso é um preconceito das pessoas, por acreditar que a luz branca ilumina mais que a luz amarela. Isso é um mito, é algo que eu sempre falo lá no meu Instagram, que a questão da quantidade de luz que está chegando não está relacionado com a cor da luz, está relacionado ao fluxo luminoso da luminária. Então, se você tem uma lâmpada que é uma branca, uma neutra e uma amarela, ambas têm 500 lumens no seu pacote de luz, elas iluminam exatamente a mesma coisa. O que que muda? Sensação. Sério? Sim. Você já viu essas lâmpadas comum que elas ficam amarela? Você liga, ela é branca. Você liga e desliga, ela fica amarela. Como é o nome dessa lâmpada? Ela é comum. Então, aí é LED de má qualidade mesmo. Ele fica daquele jeito, amarela? Às vezes é. Caraca, lá na casa da minha cunhada tem lá, você aperta, puf, você desliga. Não, mas aí você tá falando daquelas que trocam a temperatura de cor. Ela troca de cor, ela fica amarela. Você clica no botão pra ligar, ela liga branca. Depois Você você desliga, aperta de não. novo. Você desliga e liga, ela fica amarela. Não, aí são luminárias que elas já vêm prontas para ter as 3 temperaturas de cor dentro dela. Para você escolher. Então você escolhe se você quer a neutra, se você quer a amarela ou se você quer a branca, dentro da mesma luminária. Por isso que eu falei que a questão dos produtos de iluminação hoje já estão num nível que Cara, já muito está louco. bastante avançado. Não tem nada mais. Você, Exatamente. e vai Existem trocando. vários tipos de produto hoje em dia que você consegue trocar. Então você escolhe. Até a sensação, a ambiência que você quer ter dentro da sua casa, você escolhe. Se você quer amarela, se você quer branca, se você quer a neutra no mesmo produto. Hoje em dia já tem essa possibilidade. Eu vou E falar aí, tá pra você. conseguindo dormir, Souza? Amarelo eu vou pôr lá em casa. Eu vou pôr, eu não É porque tenho. ele não dorme, ele não dorme. Ai, meu Esse homem Eu aqui, vou ele não pôr, eu dorme. vou falar, eu vou te mandar mensagem. Se não funcionar, Você não E fica pra no mim- celular antes de dormir, não, Não. né? Que bom. Durante. durante o sono. Não, eu vou pra cama, é proibido lá em casa. Tá que- certo. eu- Então, eu- só muda lá em a casa, temperatura de cor o da luz, já celular vai também é ajudar terrível, bastante. né? Terrível. 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 Se eu Aí colocar mexe mais mais amarela aqui ainda, na né? iluminação, deixa eu tentar aqui, dá? No celular? É, Dá, eu 3 faço muito pontinhos. isso. Uhum. Eu mudo, vira e mexe, eu vou ler o celular, eu tiro essa luz branca e ponho o amarelinho. E É eu mais coloco lá no confortável último. visualmente. Ai, E eu que coloco legal. lá no último lá, mano. Brilho. No branco. Misericórdia. A cera aí, ó. Os hormônios do cérebro pedindo Por socorro. isso que. Será que é. Mano, será que é isso, velho? Não. Será? Você vai ver que é. Eu vou trocar, eu vou bater foto e vou te mandar. Pode mandar. Você vai falar assim, ele trocou, vou. Hoje imagina, já fechou, mas eu vou comprar essa lâmpada amarela. Faz bem, faz bem. Faz bem. Faz muito bem. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre vida pessoal agora. Um sonho. Pode ser da empresa também, não faz mal. Esse ano, o meu maior sonho é, de fato, consolidar, né, o escritório mais aqui em Guarulhos e conseguir conquistar o meu espaço físico, né? Hoje a gente atua mais como home office, apesar de que hoje em dia não é uma coisa mais tão necessária, mas é um sonho. É um Sim. sonho. Ter um espaço físico para conseguir receber os meus clientes de forma confortável é um sonho. Esse escritório vai ser em Guarulhos? Eu pretendo que sim, Que seja em Guarulhos. que seja em Guarulhos. Legal. Um medo? Olha, eu não sei te dizer um medo. Mulher corajosa, essa mulher, né? Mano? Eu já tive muitos, mas à medida que, principalmente o ano passado, eu fui caminhando mais assim, lado a lado com Deus, e o Senhor foi me ensinando muito sobre confiança. E eu aprendi a confiar muito em Deus nesse processo. Então, diante de. Eu era muito desesperada no começo da minha trajetória, sabe? Tipo, meu dinheiro não vai dar, eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir fazer. Eu tinha crises de ansiedade fortíssimas. E aí, de 2 anos pra cá, Deus foi começando a me ensinar que eu preciso confiar nele. Então, o confiar em Deus é descansar, mesmo que tudo à sua volta esteja desmoronando. E o Senhor me ensinou isso. Então, diante da dificuldade que eu achava que não ia dar, que não vai dar certo, que vai faltar, que não vai acontecer, nos 45 do segundo tempo, batia na minha porta. O surreal acontece. Exato. Isso é bom.
uma viagem. Uma viagem Maragogi, eu tenho muita vontade de conhecer. Caribe brasileiro. Exato. Maragogi. Muito bom. Maragogi. Vai, Gil. Faz uma pergunta pra ela. Eu vou lá nos negócios, assim, atualização, o que você vê de diferente pro próximo, para esse ano, né, que a gente está vendo 2026. Uhum. Vem coisa nova, o que tem de mais diferente que você possa entregar, de atrativo, tem alguma coisa aí, ou no seu coração, ou na sua mente, que você possa fazer de diferente para os seus clientes? A gente está trabalhando em alguns processos de entrega cada vez mais completos e mais diferenciados. Então, uma coisa que eu pretendo atuar nesse ano é entregar para o meu cliente o pacote completo. Então, do momento que ele pega a chave na construtora até o momento que eu devolvo a chave para ele com 100% pronto. Perfeito. Né? Então, estamos trabalhando nisso, para conseguir entregar essa solução 100% completa. Você já tem parceiros pra isso? Tem, Móveis, tem. mármore, tem tudo? Não tenho tudo, mas eu tenho quase tudo. Então, eu tenho buscado muito conhecer de perto essas pessoas. Porque no começo da nossa caminhada é muito comum a gente indicar, às vezes, sem conhecer. Então, eu tenho sido mais criteriosa. Então, antes de eu indicar um fornecedor, eu quero acompanhar ele de perto. Então, saber como ele trabalha, como é a entrega dele, o prazo dele. Então, conseguir entender até que ponto ele é de fato confiável para aí sim eu poder indicar essa pessoa para um Ó, cliente meu. eu tenho um aqui, ó. Vai passar já já aí. Se ele falar pra você que ele vai te entregar dia tal, é dia tal, tá lá. Eu gosto de gente assim. Ele é assim. E se ele falar pra você também, não pego, não pego. Eu prefiro gente assim. Eu ele gosto de gente assim. ele é surreal. Principalmente nessa fase de obra, onde existe essa crença de que obra sempre dá errado, obra sempre atrasa, obra sempre dá problema. Obra é dor de cabeça, Obra né? é dor de cabeça. A gente precisa ainda mais desse tipo de profissional. Verdade. Que fale e cumpre. E que faz bem feito. Você pode ir lá no Porque showroom, você pode ir lá na fábrica dele. arquiteto é chato. É. Então, se não ficar 100%... A arquitetura tem muito a ver também com a parte moveleira, né? Sim, É um é casamento nos detalhes. que precisa dar certo, né? Precisa. Isso. Daqui a pouco passa aí Mila Móveis. Mila Móveis, legal. que é nossos parceiros aqui já de muito tempo, Já de muito né? tempo. Mila Móveis que que tá legal. Tudo que você vê de acompanhando. madeira aqui dentro foi a Mila Móveis. Que legal. Legal. Bacana. Estão com a Eu gente vou aqui. gostar né? de conhecê-los. É sensacional. Principalmente conhecer mais gente daqui de Guarulhos, né? Porque eu tenho também muitos parceiros Ah, espalhados aí sim. por São Paulo. Então, como o foco é vir um pouco mais para Guarulhos, vai ser muito importante esse processo de conhecer parceiros aqui também. Parceria sempre é bem-vindo, né? Sempre. Sempre. Sempre é bem-vindo. Parceria é show de bola. Isso aí. Vamos pedir para deixar um recado para quem quer estudar, para quem quer Ser corajosa, Ser corajosa. destemida igual ela. Ela Ai, é, meu hein? Deus. É partir pro novo. A gente sabe que não é difícil deixar sua cidade. Aí, chegou aí. Lá, chegou. Nossos amigos dos Móveis Planejados. Um grande Que legal. abraço. Aqui, né, Souza? Um grande abraço pro Guina E pra e Mila. pra Mila. Tem um menino lá também, é César, né? César César também. Um A grande outra abraço. moça eu não vou saber o nome. Então, é aquilo lá, né? A ideia do podcast Papo com Souza é essa. Realmente incentivar os empreendedores e mostrar que a realidade da dificuldade que ele passa, também outras pessoas passam. Sim. Só que com adendo, que essas pessoas que passam por esse problema, elas superam Sim. e vão além, né? Então, é um momento de encorajar outras pessoas para que, no que Deus coloca no coração dela, Sim. seja encorajada, e nada melhor de que a própria pessoa que passou por isso, né? Sim. Então, a gente queria que você deixasse aí palavras de incentivo para nossa audiência, para a sua audiência. Todos os grandes homens e mulheres de sucesso que existem, primeiro passaram pelo perrengue, né? Primeiro passaram pela dificuldade.
Nos últimos anos eu vivi um processo muito grande de busca de propósito, de me encontrar e entender o meu lugar no mundo. E eu acredito que muitas pessoas vivem nesse processo de conseguir entender, Deus, o que o Senhor me colocou para fazer aqui nesse mundo? Eu vim no mundo para quê? E eu vim passando muito por esse processo de tentar descobrir, saber o meu propósito. E nesse processo, o que eu entendi é que como fala que eu acabei de falar? Propósito. Que propósito, ele não é algo que a gente encontra, ele é algo que a gente descobre à medida que a gente caminha. Então, conforme você vai caminhando, conforme você vai conquistando, avançando e buscando, né, novos conhecimentos, novas conexões, novos projetos de vida, é nesse processo que o teu propósito ele vai se revelar. Porque ele não é algo que surge do nada, mas ele é algo que você constrói e em um determinado momento da sua vida ele vai se revelar. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria o de não pare, sabe? Por mais que você não saiba onde você está, por mais que você não saiba ainda o que você está buscando, continue estudando, continue crescendo em Deus principalmente, e continue evoluindo, porque nesse processo de evolução eu costumo dizer que oportunidade só aparece para quem está em movimento. Então, se você se movimenta, no momento que a oportunidade bater na sua porta, você vai estar pronto para receber. Então, não adianta de nada você querer muito uma oportunidade, no momento que ela aparecer, você não está pronto para receber. Então, não pare, continue caminhando, continue avançando, estudando, aprendendo, crescendo, evoluindo, que aí nesse processo o seu propósito ele vai se revelar a você e aí você vai achar um ideal de vida para continuar seguindo em frente, e lutando e batalhando. E é isso. É isso. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. É isso, Souza. Tempo Corre correu, demais. foi E muito quando bom. o papo é bom, é assim mesmo que É assim acontece. mesmo, é muito mais rápido. Foi difícil, mas ele... Ai, eu fiquei bem nervosa no começo. E agora? Eu fiquei bem nervosa. E agora? Mas você foi muito bem. Ai, mas foi bem bacana, foi bem legal. Gente, é Momento isso. de chamar o pessoal, Souza. Vamos ficar por aqui. Aquele momento. Vai ter que acabar, né? Infelizmente. É, Mas que eu aquele vou, momento. eu vou acabar porque vai dar tempo de eu comprar minha lâmpada amarela. Vou ir comprar minha lâmpada amarela ainda. Vou aproveitar que a escada tá em casa para poder trocar. Aqui ou aqui, Henrique? Aqui, Também. aqui. Vamos- Pessoal, vamos seguir no Papo com Souza no Instagram, no YouTube. Pessoal, ativa aquele sininho que tem lá no YouTube para você ser lembrado toda vez que o nosso mestre Henrique postar conteúdo, aparecer para você, você curtir, você comentar. Lá no Instagram está Papo com Souza, @Papo com Souza, Facebook, TikTok e Kawaii. Estamos no Kawaii, Souza? Estamos nos Kawaii. No Kawaii também. E logo, logo, Spotify, a gente vem falando, nós vamos subir nossos vídeos para você acompanhar também, quando não tiver tempo, tiver malhando ali no Spotify, também vamos subir nossos conteúdos lá no Spotify. Então não deixa de seguir, curtir, compartilhar. Manda para quem, Souza? Amigo, inimigo, sogra, sogro, pra quem você não gosta, quer fazer alguém passar raiva, manda também, não faz mal não. O importante é você mandar pra um amigo, manda pra um amigo e ajuda nós. É isso. Bora que bora. Foi um prazer ter você hoje aqui, Marli. Prazer também estar com vocês. Já falei seu nome 10 vezes errado. Não tem Tá problema. tudo bem, me perdoa. Sem E problema. muito obrigado. Obrigada pela É, oportunidade também. Muito obrigado por poder abrir até essa tarde, falar dessa questão muito importante também para aquelas pessoas que nos acompanham. E espero que sua carreira seja de muitos, muitos desafios, porém de muitas e muitas conquistas, que é disso que vale, né, o trabalho, né, Souza? É verdade. Por realidade. Gente, vamos ficar por aqui. Obrigada. Fica com Deus e até a próxima. Conversas inspiradoras com quem faz a diferença.